primeira coisa que a gente precisa compreender do porquê nós pensamos em trabalhar uma lei orgânica nacional da Polícia Civil. Depois eu vou dizer para vocês como é que está, o que é que tem, o que é que já existe, certo? Nós temos uma previsão constitucional que fala da necessidade de uma organização legislativa de como que a Polícia Civil deveria funcionar. Vou já falar sobre isso mais esmiuçadamente. Hoje existe, a nível de Brasil, um desequilíbrio de direitos e de organização da Polícia Civil. Então, não sei se tem policiais civis aqui que já trabalharam em mais de um estado. Mas se você trabalha hoje no Rio de Janeiro como policial civil e você resolve fazer um concurso lá para a Polícia Civil do Amazonas, por exemplo, você vai ler a lei orgânica lá, é totalmente diferente em muitos aspectos de como funciona aqui. E a carreira também. Então, isso aí fomenta essa discussão e essa necessidade de se ter uma lei orgânica nacional. A instituição Polícia Civil é ineficiente. Vamos falar sobre isso, e com isso eu não estou dizendo que os seus profissionais são ineficientes, a gente vai abordar um pouco sobre isso. E uma coisa que é categórica de como funciona a segurança pública a nível nacional, que existe usurpação de prerrogativas, tanto internamente quanto externamente. E nós vamos falar sobre isso também. Tá certo? Então, a previsão constitucional. O artigo 24 da Constituição, ela diz: compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre, inciso 16, organização, garantias, direitos e deveres das polícias civis. O que aconteceu lá em 88? A Constituição foi promulgada, a Polícia Civil passou a existir na nossa Carta Magna, lá nos incisos do artigo 144. No entanto, ela não foi organizada. Ela simplesmente foi dita que existe, quais são as suas prerrogativas constitucionais, que são bem genéricas, né? Mas nós sabemos, resumindo em miúdos, que é buscar a autoria e materialidade dos ilícitos penais, mas não se organizou a Polícia Civil. E hoje a gente tem polícias civis, como eu falei aqui no começo, totalmente diferentes. E aí, no artigo 144, parágrafo 7º, diz o seguinte: a lei disciplinará a organização e o funcionamento dos órgãos responsáveis pela segurança pública, de maneira a garantir a eficiência de suas atividades. Lembra que nós falamos que ela é ineficiente? Agora vamos lá. Deixa eu tirar esse celular aqui, que ele está só vibrando no meu bolso. Me incomoda bem pouquinho. Então vamos lá. Esse parágrafo 7º do 144 foi recentemente organizado. Vocês sabem disso, né? Ouviram falar no SUSP, Sistema Único de Segurança Pública? Se você for lá olhar lá a ementa, né, dele, está lá dizendo, regulamenta o parágrafo 7º do artigo, tal. Está dizendo isso. E não sei se vocês tiveram a oportunidade de ler, e eu já li várias vezes. Ontem eu estava dentro do avião, que é bem pertinho, do Acre para Brasília, por exemplo, são 3h30 de voo, né? E de Brasília para cá é mais outro tanto, né? Então deu para ler um bocado de coisa. E eu leio isso aqui e eu consigo compreender uma inteligência de como que foi construído e da necessidade que nós temos de organizar o sistema de segurança pública nacional. No entanto, a gente pega o SUSP e lá ele fala de todo o aparato do 144. Agora eu pergunto para vocês, a Polícia Civil, a nível nacional, é organizada? Não. A gente lida com o crime organizado, mas nós somos amplamente desorganizados, descentralizados nas atuações, porque cada um tem a sua prerrogativa constitucional, mas amplamente desorganizado na forma de funcionar. Então, o crime se organiza do Rio de Janeiro até o Acre. Então, lá no Acre, vocês assistiram as reportagens do Fantástico, está setorizado lá, né? Então, é uma rota, era apenas uma rota, e agora eles estão querendo dominar as rotas. E hoje tem bairros lá que é do CV, tem bairro que é do Comando da Capital, tem um que é do Bonde dos 13, que é a gente tem que ter o Tupiniquim lá, né? Tem a nossa marca lá. Então tem isso aí, eles se aliam e hoje eles estão numa disputa. E se organizaram. E hoje a Polícia Civil do Rio de Janeiro não conversa com a Polícia Civil do Acre. Não tem um planejamento estratégico, sistêmico que organize elas. Mas criaram o SUSP, que pretende organizar as instituições de segurança pública toda de uma vez. Então, vamos combinar. Organiza-se as instituições e depois se organiza o sistema. É assim que eu penso, do simples para o complexo.
Mas não, o SUSP foi logo para o complexo, e eu tenho outras críticas a ele, mas não é a matéria da nossa prova aqui, né? E eu vou continuar falando com vocês sobre isso. Desequilíbrio de direitos e organizações. Direitos distintos. Então, tem alguns estados que eu pego a lei orgânica e eu entendo como que funciona, por exemplo, a remoção. Tem estado que eu compreendo, por exemplo, como que funciona a sua estrutura de carreira. A do Rio de Janeiro eu ainda estou lendo, viu, Márcio, para conseguir compreender, né? Ainda estou tentando fazer os cálculos lá, aquelas tabelas, o triênio, né, a promoção. Estou tentando entender ainda, desvendar como é que funciona. O fato é que cada estado conta uma história diferente. E por que isso acontece? Porque nós não temos uma matriz que organize a Polícia Civil e diga, ó, a base é essa. Nós não temos. Infelizmente, a gente vive essa discrepância entre um estado e outro. Prerrogativas diversas. Vocês já tiveram a oportunidade de mostrar a carteira de vocês de polícia em outros estados? Não sei se vocês já tiveram. Vou dar só um exemplo chulo, mais simples, certo? Então, eu estava conversando com o Márcio vindo para cá, que aqui vocês não pagam para entrar no cinema, né? Bacana, né? Oi? Né? Só alguns, né? Então, olha aí. Já se entende um pouquinho da prerrogativa diversa. Lá no Tocantins, cadê Marcelene? Lá no Tocantins usa para pagar meia. E tem estado que é capaz do cara chamar a PM para te prender se tu for dar a carteirada, né? Então, nós não compreendemos qual é a prerrogativa. E hoje tem uma resolução da ANAC que diz que o porte de arma, né, armado no avião não pode mais. Tem uma lei que fala do armamento e uma resolução da ANAC que diz diferente e vai vigorar a partir do dia 28. Então, aí a gente pega, vou citar um exemplo aqui. Tem uma organização que é dos chefes de polícias, certo? E eles estabeleceram que faria-se uma identidade única. Mas essa organização dos chefes de polícia, nada contra, ela é uma organização de cunho privado. E está atuando em uma regulamentação a nível nacional. Por que nós não podemos ter uma lei que organiza isso? É simples, é barato, porque tu organiza, tu regulamenta. Mas nós estamos ainda já em 30 anos de atraso. Então esse é um argumento que nós temos muito forte para tentar organizar essa casa. Cargos em... Como é seu nome? Francisco Moura. Cargos em excesso. Aqui tem investigador que chama? Investigador, escrivão, delegado, perito? Não tem. Oficial de cartório, inspetor, comissário. Nós temos, vou falar sobre isso um pouquinho mais esmiuçado, em torno de 16 cargos no Brasil da Polícia Civil. 16. Mas peraí, não tem um regramento constitucional que diz que a Polícia Civil é esse e aquele, de repente tu coloca ali no estado 10 cargos, no outro 12, no outro 3... Então, a gente precisa compreender como é que funciona isso, e lá, quando a gente constrói o cargo único e a carreira única, a gente fala um pouco sobre isso também. Carreira em desequilíbrio. Simples. Tem estado, lá no Acre, agora, quando eu assumi o sindicato, tinha policial com 36 anos de polícia que estava na referência 7, e lá são 15. Então, o cara estava na metade da carreira. Hoje, depois que a gente assumiu o sindicato, sabe como é que ficou lá? 12 anos o cara está no final. Então, o cara que já estava lá passou 40 anos para chegar no final. Mas nós mudamos, reenquadramos aqueles que estavam no meio da carreira e ficaram lá para o final. Estou falando do Acre. Mas aí a gente vai para o Paraná e a gente encontra outra realidade. A gente vai para o Amazonas, que a gente viu aquela tabela linda, né? De 14 lá, 22. Mas tem que morrer alguém ou se aposentar para conseguir promover. Então, a gente olha para uma carreira que é uma carreira constitucional, correto? Mas a gente não entende ela. Não funciona. E aí tu sai da Polícia Civil do Rio de Janeiro, como eu falei, faz outro concurso, eu sei como é que eu promovo, sabe nada. Eu nunca li uma lei orgânica, nem um plano de carreira, e eu já li quase todos, de policiais civis que falem a mesma língua. Todos são diferentes. Né? Então isso aí a gente tenta corrigir também com a lei orgânica nacional. Instituição ineficiente. Investigação policial formal e burocrática. Concordam? Concordam comigo? Eu não estou aqui atacando o inquérito policial. Eu adoro atacar o inquérito policial. Mas não é o propósito aqui. Eu estou atacando a nossa internalidade. Como que nós funcionamos. Tá certo? E aí eu vou colocar alguns números aqui que retratam um pouco isso. A investigação nossa é ineficiente. Certo? Mais de 60 mil homicídios, 16% viram processo, 8% de efetividade. Significa dizer que para cada 100 pessoas que morrem, 16 virou um processinho lá, mas só 8 pessoas chegarão a responder pelos seus crimes. Né?
Isso aí mostra uma ineficiência orgânica de como que nós funcionamos. Mas, obviamente, se a gente for falar aqui de estrutura física, né, de estrutura com relação ao material humano, nós não vamos entrar, nós entraremos no consenso fácil, que falta pessoal e falta material. Falta planejamento, falta um monte de coisa, certo? Mas dentro da nossa estrutura, o que é que pode ser aperfeiçoado? O Ceará agora está trabalhando no OPJ, que é o Oficial de Polícia Judiciária. Vocês já devem ter acompanhado, se não estão, por favor, acompanhem. E eles estão conseguindo dar eficiência à Polícia Civil lá nos pilotos. Lá em Aracati, lá em Barbalha, né? Eles estão conseguindo dar eficiência. Porque qual é a diferença? Vamos lá. Um investigador estava lá no trabalho investigativo, fez um levantamento, eu estou falando de outros estados, aqui vocês me corrijam se eu estiver errado, tá bom? O cara fez todo o levantamento, participou, fez os relatórios, mandado de busca. Foi lá, realizou o mandado de busca, prendeu as pessoas, chegou lá na unidade policial, entregou para o oficial de cartório. Te vira, meu amigo. Balança que agora o filho é teu. Não sei se funciona aqui assim, né? E aí, às vezes, o cara vai esperar ser ouvido, depois que é ouvido, ele vai até para casa, né? Porque o serviço agora é cartorário. É extremamente da parte burocrática no que se refere ao cartório. Tá certo? Pensa só se esse mesmo cara que fez o procedimento, aí vocês podem dizer assim, vixe Maria, mas o cara vai ter que fazer tudo. Não é que ele tem que fazer tudo. É que ele precisa acompanhar para que ele tenha começo e fim no processo investigatório dele. Porque o oficial de cartório que vai colher a oitiva, e às vezes o delegado que está lá, nem sempre ele esteve atento a todo o procedimento investigatório. Quando, na verdade, você pode ser a mesma pessoa, porque você vai saber o quê? O que perguntar. Para você dar robustez de conteúdo comprobatório na sua peça, que mesmo sendo uma peça administrativa inquérito, se você for olhar dentro do Ministério Público, olha lá quantas denúncias foram oferecidas em todo o Ministério Público. Lá no Acre, eu digo facinho, 95% foi a Polícia Civil que produziu. Estou colocando por baixo, não sei como é que funciona aqui. Tá certo? Então, é uma peça meramente informativa, mas que tem comandado como que se vai dar o processo criminal. Tá certo? Vamos lá. Aí nós temos outra anomalia. Não sei como é que é no Rio de Janeiro. Nós temos 11 estados que guardam preso. O estado do Paraná, que é do nosso presidente da Cobrapol, tem quase 10 mil presos em unidades policiais. Adivinha quanto é que tem lá no sistema prisional, lá no Paraná? 10 mil, presidente? Então está empatado. O sistema prisional tem a mesma quantidade de presos das delegacias. E aí o que acontece? Você tem hoje policiais civis guardando preso que não conseguem fazer o seu mistério, né? Aquilo que ele deveria ser o especialista, que é investigar, que é trazer conteúdo probatório aos processos criminais que aí estão. E aí a gente pode perguntar, mas o que é que a lei orgânica tem a ver com isso? Pergunto para vocês, pela Constituição, o pouco que vocês e eu conheço, está a guarda de presos nas nossas atribuições? E por que os estados fazem isso? Simples, uma palavrinha chamada necessidade da administração. E a gente tem acompanhado, mesmo com a nossa Constituição, que a necessidade da administração atropela qualquer coisa. Vou dar um exemplo, atraso de salário. Não é a subsistência, não é a vida do cara, mas a necessidade da administração, ou seja, a administração quebrada faz com que os salários não caiam na conta. E isso cria uma anomalia. E também, qual a diferença de ter isso na lei orgânica regulamentando? Não vai estar nossas atribuições, embora não esteja na Constituição. Rio Grande do Norte, eles entraram com ação, depois de 10 anos chegou lá no STJ, foi transitado em julgado, e foi determinado que se retirasse todos os presos das delegacias. Pergunto para vocês, no Rio Grande do Norte ainda tem preso em delegacia? Essa decisão já está com 5 anos. Tem. Por quê? Necessidade da administração. Ou ineficiência da administração, invente qualquer coisa. Mas o que é que você consegue? Você consegue trabalhar em instâncias superiores. Começar a trabalhar isso de forma um pouco mais ampla no que se refere à questão jurídica. Tá certo?